Era uma terça-feira comum, quando seu Antônio e Dona Lúcia foram abandonados pelos próprios filhos, no meio de uma estrada poeirenta, sob o sol escaldante do interior do Brasil. Aos 75 e 72 anos, respectivamente, eles tinham apenas uma velha mala de couro, um cãozinho virolota chamado Pipoca e a certeza de que o mundo tinha virado de cabeça para baixo. Tudo começou 3 dias antes, quando os 3 filhos apareceram na casa simples onde o casal morava há mais de 40 anos. Ricardo, o mais velho, era advogado. Fernanda, a do meio, trabalhava em banco. E Bruno, o caçula, tinha uma loja de autopeças. Todos bem-sucedidos. Todos com carros do ano. Todos com vergonha dos pais. Pai, mãe, a gente precisa conversar. Ricardo disse, sentando-se na sala com aquele tom sério de quem vai dar uma notícia ruim. Fernanda e Bruno ficaram em pé, evitando o olhar dos pais. Dona Lúcia secou as mãos no avental. Aconteceu alguma coisa, filho. A gente vendeu a casa. O silêncio foi como um soco no estômago. Seu Antônio, que estava sentado na poltrona velha lendo o jornal, tirou os óculos devagar. Como assim venderam a casa? Olha, pai, a gente já conversou sobre isso. O senhor e a mãe não podem mais ficar aqui sozinhos. Estão velhos, a casa está caindo aos pedaços e a gente não tem tempo nem dinheiro para ficar reformando. Mas essa é a nossa casa, Dona Lúcia murmurou, a voz tremendo. A gente criou vocês aqui. Seu pai construiu cada parede com as próprias mãos. Mãe, não complica. Fernanda interrompeu, impaciente. A gente já achou um lugar bom para vocês. Um asilo no interior, tem enfermeiras, tem comida, tem tudo. Asilo. Seu Antônio levantou-se, indignado. Vocês querem nos jogar num asilo? Não é jogar, pai. É cuidar. Bruno tentou justificar, mas a voz saía falsa. A gente tem nossas vidas, nossas famílias, não dá para ficar cuidando de vocês. Mas a gente nunca pediu para cuidar, Dona Lúcia gritou, e era raro ela gritar. A gente sempre se virou sozinho. Sempre Ricardo suspirou, irritado. Mãe, já está decidido. A casa foi vendida, o comprador toma posse na segunda-feira, a gente vai levar vocês para o asilo terça de manhã, arrumem as coisas, e saíram. Os 3, sem abraço, sem despedida. Apenas o som dos carros acelerando na rua. Dona Lúcia caiu no sofá, chorando. Seu Antônio ficou parado no meio da sala, olhando ao redor como quem olha um museu de memórias. As paredes rachadas guardavam riscos de quando os filhos eram pequenos. O piso irregular tinha marcas de décadas de vida. Cada canto daquela casa contava uma história. 42 anos, Lúcia, ele disse, a voz embargada. A gente morou aqui 42 anos. Criamos 3 filhos, demos tudo para eles. E agora a gente não serve mais. Pipoca, o velho vira-lata de 12 anos, encostou o focinho na perna de Dona Lúcia, sentindo a tristeza. Nos dias seguintes, eles arrumaram a velha mala de couro, menos a mesma que seu Antônio usou quando se casaram. Dentro, colocaram poucas roupas, alguns documentos, fotos antigas e algo que ninguém sabia que existia. Envelopes amarelados guardados no fundo falso da mala, lacrados com cera vermelha. Na terça-feira de manhã, os 3 filhos chegaram cedo. Ricardo dirigia a caminhonete, Fernanda ia no banco do carona. Bruno atrás, vamos pai e mãe, peguem as coisas. Seu Antônio pegou a mala pesada. Dona Lúcia pegou Pipoca no colo. Eles entraram na caminhonete em silêncio, olhando pela última vez para a casa que construíram com amor. Mas o destino não era um asilo. Depois de 2 horas de estrada, Ricardo parou num trecho deserto, cercado apenas por pasto seco e céu azul. É aqui. Seu Antônio franziu a testa. Como assim é aqui? Cadê o asilo? Ricardo desceu, abriu a porta de trás e praticamente empurrou os pais para fora. Bruno jogou a mala no chão. Pipoca latiu, assustado. Não tem asilo, Fernanda disse, a voz fria como gelo. A gente não vai gastar dinheiro com vocês. Não depois de tudo. Depois de tudo, o quê? Dona Lúcia gritou, agarrando Pipoca com força. Depois de vocês terem ferrado com a nossa infância. Ricardo explodiu. A gente sempre foi pobre. A gente sempre passou vergonha. Vocês nunca deram nada de valor pra gente. Como vocês têm coragem? Seu Antônio murmurou, incrédulo. A gente deu comida, deu teto, deu amor. Amor não paga conta. Bruno interrompeu. E agora que a gente tem dinheiro, a gente não vai desperdiçar com vocês.
Virem-se. Façam o que fizeram a vida toda. Se virem sozinhos. Fernanda entrou na caminhonete. Ah, e o cachorro fica com vocês. Eu não quero bicho velho na minha casa. E partiram. A caminhonete levantou poeira e desapareceu no horizonte, levando junto os últimos vestígios de esperança. Seu Antônio e Dona Lúcia ficaram ali, parados no meio do nada, sob o sol que queimava como a dor no peito. Pipoca ganindo baixinho, a mala jogada na terra. Antônio, Dona Lúcia sussurrou, as lágrimas secando antes mesmo de cair. O que a gente faz agora? Ele olhou para a estrada vazia, depois para a esposa, depois para o cachorro. A gente sobrevive, como sempre sobreviveu. Pegaram a mala e começaram a caminhar. Não sabiam para onde. Apenas sabiam que precisavam seguir em frente. Andaram por horas. O sol foi ficando alaranjado, a tarde caindo. Pipoca mancava de cansaço. Dona Lúcia mal conseguia respirar direito, até que viram ao longe uma casa simples de fazenda. Bateram na porta. Uma senhora de uns 60 anos atendeu, o rosto marcado pelo sol e pelo trabalho. Boa tarde. Posso ajudar? A gente foi deixado na estrada, seu Antônio explicou, a voz quebrada, pelos nossos filhos. A gente não tem para onde ir. Só queria um copo de água e talvez um cantinho para o cachorro descansar. A mulher olhou para eles, para a Pipoca, para a mala velha, e seu coração amoleceu. Entrem, vou preparar um café. O nome dela era Valdirene, viúva, tocava sozinha uma pequena fazenda de galinhas e horta. Quando seu Antônio e Dona Lúcia contaram a história, ela balançou a cabeça, indignada. Que absurdo, que falta de coração. Vocês podem ficar aqui o tempo que precisarem. Tem um quartinho nos fundos, não é grande coisa, mas é limpo. A gente não pode aceitar. Dona Lúcia começou a dizer. Pode sim. E vai aceitar. Não vou deixar 2 velhinhos e um cachorrinho na rua. Não enquanto eu tiver um teto. Naquela noite, seu Antônio e Dona Lúcia dormiram num colchão simples, mas aconchegante. Pipoca roncava aos pés da cama e pela primeira vez em dias eles sentiram um pouco de paz. Na manhã seguinte, enquanto tomavam café com Valdirene, seu Antônio olhou para a mala. Sabe, Valdirene, tem uma coisa que a gente nunca contou para ninguém, nem para os nossos filhos. O quê? Ele abriu a mala, remexeu nas roupas e encontrou o fundo falso. Tirou os envelopes amarelados, lacrados com cera vermelha. Isso aqui, Dona Lúcia suspirou. A gente sempre guardou. Nunca usou, achava que ia deixar para os meninos quando a gente morresse. Mas agora, Valdirene pegou um dos envelopes curiosa. O que é? Títulos de propriedade, seu Antônio disse. Meu avô tinha terras no interior de Minas Gerais. Quando ele morreu, deixou tudo para o meu pai. E meu pai deixou tudo para mim. Mas eram terras esquecidas, no meio do nada. A gente nunca ligou, nunca teve tempo de ir atrás. E por que vocês não venderam? Porque a gente não precisava, a gente sempre trabalhou, sempre se sustentou. Essa terra era, sei lá, uma lembrança de família. A gente ia deixar para os filhos. Valdirene abriu o envelope com cuidado. Dentro, documentos antigos, mapas, coordenadas. Antônio, você sabe onde fica isso? Mais ou menos. Perto de uma cidade chamada Cerro, acho. Cerro? Valdirene arregalou os olhos. Antônio, eu tenho um sobrinho que trabalha com avaliação de terras. Deixa eu ligar para ele. 3 dias depois, o sobrinho de Valdirene, um engenheiro agrônomo menos, apareceu na fazenda com uma notícia bombástica. Seu Antônio, o senhor tem ideia do que está sentado em cima? Terra velha. Terra velha que virou mina de ouro. Literalmente, a região onde sua propriedade está foi descoberta. Há 2 anos, como área rica em minérios raros, empresas estão pagando fortunas por terrenos lá e o seu tem 150 hectares. Silêncio. Quanto vale? Dona Lúcia perguntou, a voz trêmula, no mínimo, 12 milhões de reais. Talvez mais se houver leilão. Seu Antônio sentou-se, tonto. Dona Lúcia começou a chorar. Pipoca latiu, animado, sem saber por quê. 12 milhões? E o senhor nunca soube? Nunca. Nunca fomos atrás. Valdirene sorriu, emocionada. Vocês vão ficar ricos. Vão poder viver bem. Vão poder ajudar você, seu Antônio interrompeu.
segurando a mão da mulher. Você nos acolheu quando a gente não tinha nada. Você merece parte disso. Eu não quero dinheiro, Antônio, mas vai receber, porque é o certo. 2 semanas depois, a venda foi concretizada. 12.800.000 reais depositados na conta de seu Antônio. Ele comprou uma casa confortável perto da fazenda de Valdirene, que também ganhou uma reforma completa e equipamentos novos. Mas os filhos não ficaram sabendo, até que um dia, 6 meses depois, Ricardo apareceu na porta da casa nova. Ele tinha descoberto pelo advogado da família que o pai tinha movimentado uma fortuna. Pai, que casa bonita! Como o senhor conseguiu? Seu Antônio estava regando as plantas no jardim. Pipoca, mais gordo e saudável, correu latindo para o portão, mas não de alegria, de raiva. O que você quer, Ricardo? Eu soube que o senhor vendeu umas terras. É verdade? E quanto o senhor ganhou? Seu Antônio desligou a mangueira, encarou o filho. O suficiente para viver bem o resto dos meus dias sem precisar de você. Ricardo engoliu seco. Pai, olha, sobre aquele dia a gente errou, a gente estava estressado, com problemas financeiros e jogaram a gente na estrada como lixo. Eu sei, pai, eu sei, mas a gente é família, a gente pode recomeçar. Nesse momento, Fernanda e Bruno apareceram também, todos com sorrisos forçados, todos com pedidos na ponta da língua. Dona Lúcia saiu de dentro de casa, secando as mãos. Olhou para os 3 filhos, sentiu algo no peito. Não amor, não raiva, apenas nada. Vocês querem dinheiro, ela disse, simples? Não, mãe. A gente quer vocês de volta. A gente quer... Mentira. Seu Antônio cortou. Vocês querem o dinheiro. Porque se quisessem a gente, teriam voltado naquele dia. Teriam procurado a gente. Mas não procuraram. Nem um telefonema. Nem uma mensagem. Ricardo tentou argumentar, mas as palavras morreram na garganta. Sabe o que a gente descobriu nesses meses? Dona Lúcia continuou que família não é quem tem o mesmo sangue. É quem fica quando tudo desmorona. E quem ficou foi a Valdirene. Uma estranha que nos acolheu. Ela sim é nossa família agora, então vocês vão nos tirar da herança? Fernanda perguntou, a máscara caindo. Que herança, seu Antônio sorriu amargo. A gente vai viver esse dinheiro, vai viajar, vai aproveitar, vai ajudar quem realmente precisa. E quando a gente morrer, o que sobrar vai para instituições de caridade e para Valdirene. Vocês não vão ver um centavo? Bruno explodiu. Isso é ridículo. A gente é seus filhos. Vocês foram, Dona Lúcia disse, a voz firme. Foram nossos filhos. Mas pararam de ser no dia que nos abandonaram naquela estrada. Agora, por favor, saiam da nossa propriedade. Os 3 ficaram ali, chocados, tentando processar a reviravolta. Mas não havia mais o que dizer. Viraram as costas e foram embora, derrotados. Seu Antônio e Dona Lúcia ficaram no jardim, abraçados. Pipoca deitou aos pés deles, satisfeito. A gente fez a coisa certa? Ela perguntou. Fizemos. A gente ensinou o que eles nunca aprenderam. Respeito. Anos se passaram. Seu Antônio e Dona Lúcia viajaram pelo Brasil, conheceram o mar, comeram em restaurantes bons, dormiram em hotéis confortáveis, reformaram a igreja da cidade, doaram para abrigos de animais, ajudaram famílias carentes, viveram com dignidade. Valdirene se tornou parte da família, menos a filha que eles mereciam ter. E Pipoca, o cachorrinho fiel, viveu mais 5 anos, feliz e amado. Quando seu Antônio finalmente partiu, aos 83 anos, deixou tudo para Dona Lúcia. E quando ela partiu, 2 anos depois, deixou tudo para Valdirene e para instituições que cuidavam de idosos abandonados. Ricardo, Fernanda e Bruno nunca receberam R$1 e carregaram, pelo resto das vidas, o peso do arrependimento e da vergonha. Porque, no final, não importa quanto dinheiro você tem. Importa quem está ao seu lado quando você não tem nada. E quem você escolhe ser quando tem tudo